Na nossa série de português para concursos, nós vamos agora dar uma breve revisão em uma parte da gramática que sem ela é impossível dar continuidade aos estudos, ok? Vai ser uma breve explanação, talvez seja até um pouco cansativo, mas é necessário para que a gente consiga prosseguir nos estudos daqui para frente. Nós sabemos que a nossa língua é formada por fonemas. Os fonemas da língua portuguesa, eles são divididos em vogais e consoantes. As vogais e as consoantes, elas se juntam para formarem os fonemas, que são as sílabas. Em alguns casos, nós temos o encontro de duas ou mais vogais ou consoantes em uma mesma sílaba, como por exemplo em ão, ch, nh, ió, oi, etc. Vamos dar uma relembrada nesse assunto aqui agora. Sobre os encontros vocálicos. O primeiro dos encontros vocálicos é o ditongo. O ditongo, ele é o encontro de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa. Note que pode ser tanto uma vogal como uma semivogal ou uma semivogal ou uma vogal. Não faz diferença nesse caso. A diferença vai fazer é que quando ele tem uma semivogal vem antes da vogal, ele é crescente, é um ditongo crescente, como por exemplo em série, né? Nós temos o I como semivogal. Ele vai ser decrescente quando a vogal vem antes da vogal, como por exemplo pai. Ele pode ser também oral, o ditongo, quando o ar sai apenas pela boca, como exemplo pai, série, etc. Ou nasal, quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais, como por exemplo mãe, mão e outras no caso. O tritongo. O tritongo, ele é sempre formado por uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, sempre nessa mesma ordem, não pode alterar. Semivogal, vogal e semivogal, ok? E sempre vão estar na mesma sílaba, como por exemplo Paraguai, tritongo, que é um tritongo oral, ou quão, que é um tritongo nasal, que no caso eles podem ser também orais ou nasais. Pode observar que nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. O mesmo ocorre aqui. Tanto faz ser o tritongo oral quanto nasal. O hiato é a sequência de duas vogais numa mesma palavra que pertencem a sílabas diferentes, uma vez que nunca há mais de uma vogal numa sílaba. Vocês viram que nós tivemos, no caso lá, mais vogais, mas na verdade, sempre que você tem mais de uma está representando semivogal. Então, quando você tem duas vogais realmente, então fica saída. A gente tem que separar essas vogais, ok? É importante atentar para alguns fatos. Na terminação em palavras como ninguém, também, porém, e na terminação an, em palavras como amaram, falaram, ocorrem ditongos nasais decrescentes, onde a palavra M ela vai estar representando uma vogal. Outro ponto que é necessário que a gente esclareça, que é tradicional considerar hiato o encontro entre uma semivogal e uma vogal, ou entre uma vogal e uma semivogal que pertencem a sílabas diferentes, como em geleia, ioiô, ok? Os encontros consonantais. O agrupamento de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária recebe o nome de encontro consonantal. Existem basicamente dois tipos na nossa língua. Os que resultam no contato consoante mais L ou R e ocorrem numa mesma sílaba, como em pedra, plano, atleta, crise. No caso, os que nós utilizamos L e R. Os que resultam do contato de duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes, como porta, ritmo, lista. Há ainda grupos consonantais que surgem do início dos vocábulos, são por isso inseparáveis, como pneu, gnomo, psicólogo, entre outras. Vamos dar uma olhada agora como que as palavras se classificam quanto à sílaba.
Quanto à sílaba, nós temos as palavras monossílabas, que são aquelas que possuem uma única sílaba, ou seja, você pronuncia de uma vez só: mãe, flor, lá, meu. Essas palavras elas podem ser monossílabos átonos ou tônicos. Os átonos não recebem acento e todo monossílabo tônico recebe acento. Elas podem ser dissílabas, possuem duas sílabas. Exemplo: café, ira, ai, transpor, ai, transpor, desculpe. Quanto ao número de sílabas, elas ainda podem ser trissílabas, quando possuem três sílabas, como exemplo: cinema, próximo, perspicaz. Ou polissílabas, quando possuem mais sílabas, como avenida, literatura, amigavelmente, otorrinolaringologista, inconstitucionalissimamente, e etc. É muito importante observar a questão da divisão silábica, pois ela é necessária para que você consiga resolver boa parte dos exercícios dos concursos que você vai realizar. Então, essas regrinhas básicas aqui, você tem que realmente, você não pode errar em hipótese alguma. Então, na divisão silábica das palavras, cumpre observar o seguinte: não se separam os ditongos e tritongos. Exemplo: foi-se, averiguou. Não se separam os dígrafos, o CH, o LH, o NH, o GU e o QU, como chave, baralho, banha, freguês. Não se separam os encontros consonantais que indicam sílaba. Exemplo: psicólogo, refresco. E separam-se as vogais dos hiatos. Exemplo: caatinga, fiel, saúde. Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC. Exemplo: carro, passarela, descer, nações, excelente. Separam-se os encontros consonantais das sílabas internas, excetuando-se aquelas em que a segunda consoante é ou R. Exemplo: apto, bisneto, convicção, abrir, aplicar. Então, gente, é isso. O importante é fazer exercícios de separação silábica e para que você comece a entender esses conceitos e guardar esses conceitos, pois eles serão extremamente importantes no decorrer dos seus estudos. É só isso e bons estudos.